Olá, sejam bem-vindos ao Entrevista. A temporada 2015 está aberta e neste primeiro programa a gente fala sobre saúde pública. E olha só que dado alarmante: 80% dos focos do mosquito Aedes aegypti são encontrados nas residências. E para falar sobre esse assunto, eu converso com Alcides Ferreira, chefe do CCEV, o Centro de Controle de Endemias Vetoriais. Alcides, bem-vindo ao programa Entrevista. Obrigado. Alcides, entra ano e sai ano e a situação continua a mesma? É verdade, as condições das moradias, dos depósitos, dos criadores deixados continuam sendo ainda intradomiciliar, então seja nas casas, nas residências, em torno de 80% dos focos são nesses locais. Isso dificulta um pouco mais essa ação de controle e combate à dengue. O que tem faltado? Consciência? Provavelmente, porque divulgação, a mídia em geral tem falado muito sobre isso, tanto sobre dengue como agora com a nova doença que introduziu a febre chikungunya. Então, assim, todos os dias, se você ligar a televisão ou se você abrir um jornal, você tem alguma notícia falando sobre isso e sobre os cuidados. Então, não é falta de informação, é falta, talvez, de atitude. Vamos por partes então. Sobre as ações, como é que a CESAL e o CCEV vem trabalhando todo esse combate aí a essas doenças? Então, acho que a base desse trabalho é a visita do agente. É aquela visita no dia a dia que nós fazemos em todos os domicílios da cidade, que em torno de 2 meses a gente contorna toda a cidade, todos os domicílios. Esta base, o agente chega na casa, ele é capacitado para isso, ele faz um trabalho, ele faz a orientação, ele procura chamar o morador para ir até o quintal, para olhar o seu domicílio, e aí o morador precisa fazer a manutenção disso, né? Precisa continuar dando esse trabalho. Outra parte que nós chamamos de ponto estratégico, borracharias, ferro velho, cemitérios, é uma visita quinzenal, uma equipe específica que vai a cada 15 dias nesses locais e faz o trabalho de prevenção e de orientação. E no dia a dia, esses casos notificados que passam pelas nossas unidades de saúde são encaminhados diariamente ao CCEV e todas as tardes nós soltamos os nossos carros já com os endereços para fazer o que nós chamamos de bloqueio. Então o carro vai até o local e faz no entorno daquele caso notificado uma borrifação que leva em torno de 9 quarteirões é mais ou menos o voo do mosquito. Então, para tentar eliminar aquele mosquito que por acaso esteja infectado. Esses trabalhos são a base do controle da dengue e da febre chikungunya, além da questão da educação em saúde, que aí fazemos nas escolas, fazemos nas associações comerciais, nas empresas, com uma equipe específica. Ou seja, todo um trabalho conjunto aí que existe, né, Alcides? Todo um trabalho efetivo, que durante o ano todo são realizados esses trabalhos, aumentando em alguns períodos, nessa época mais chuvosa, quando os focos aparecem mais e os casos aumentam, a gente aumenta as equipes de borrifação, aumenta as equipes para fazer educação em saúde, mas sempre tendo uma linha de trabalho para que o ano todo você tenha uma cobertura, uma visita em todos os domicílios, essa orientação seja feita pelo agente, além da imprensa. Como é que os moradores estão recepcionando todo esse trabalho? Eles têm colaborado, Alcides? Tem um percentual da população que é bem antenada, que é aquela população que você chega, você olha o quintal, você vê o reflexo dessas orientações. Quintal limpo, e limpeza não quer dizer nada, quer dizer assim, não tem material que acumula água, até a plantinha está sem o pratinho, que esse pratinho recolhe essa água e fica muito tempo. Temos encontrado muitos focos desses nas áreas, principalmente na área central, esse é um dos depósitos. Então, às vezes, aquele ralo precisa ser tampado, precisa ser telado pelo menos, porque fica um excesso de água naqueles ralinhos que ficam nos quintais, naquelas caixas coletoras. Então, você vê em alguma parte da população esse compromisso. Mas uma boa parte, infelizmente, talvez uma parte maior, você encontra um descaso totalmente com a saúde pública, com o seu vizinho, com o seu familiar, porque ele continua deixando material que acumula água. Os principais depósitos que são encontrados são descartáveis, ou material que você usa para acumular água, como água para lavar a calçada, para molhar o jardim. Então são locais que você pode fazer uma ação pelo menos uma vez por semana. Retirar o que é inservível, fazer a limpeza, escovação desses tambores ou dessas caixas que acumulam água no chão. Ou seja, é simples, né, Alcides? Bastante simples. Se você tirar 10 minutos durante a semana e fazer, hoje eu vou olhar o meu quintal, hoje eu vou ver se a calha está entupida, vou olhar minha caixa d'água, você consegue fazer e com isso você consegue controlar esse mosquito.
Na região central, vocês fizeram uma passeata há dias atrás, né, movimentando toda aí a comunidade empresarial. Como é que foi esse trabalho que vocês fizeram lá, Alcides? Nós fizemos uma parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, com o Conselho de Segurança da área central, e aí a gente fomos até eles para fazer um trabalho e eles abriram as portas, convocaram toda a sociedade que está ligada a eles, e aí nós fizemos várias reuniões e acertamos data, local e tentamos fazer a divulgação o máximo possível. E aí colocamos aí mais de 1.000 pessoas na rua, fizemos bastante barulho, a intenção era essa, chamar a atenção do público, da população, para que eles lembrem que nós ainda estamos no verão. Está chovendo muito, as chuvas retardaram um pouquinho, mas está chovendo quase todos os dias, um volume de chuva bastante grande, que deixa a água acumulada, então que precisa estar olhando, que precisa estar... o centro tem uma particularidade, todos os bairros as pessoas vêm trabalhar, vêm visitar, vêm comprar, então nós temos gente da cidade inteira, então essa foi a intenção de fazer essa passeata na área central. Fora os prédios antigos lá do centro da cidade, né? O cliente que requer mais cuidado. Exatamente, isso nós pedimos ajuda até para a associação comercial para estar contactando os comerciantes, para eles estarem olhando aquela caixa d'água de concreto que foi construída há 20, 30 anos atrás, que está lá em cima, que não dá para ver da rua, que só de cima que às vezes consegue ver, para estarem prestando atenção. As frentes das lojas são muito bonitas, mas às vezes o depósito no fundo colocam tudo que não precisa, que eles não ocupam mais, fica jogado lá no fundo. E aí, a céu aberto, às vezes, acumula água. Muitos trabalhadores, as pessoas que estão comprando, então estão correndo esse risco. Então, nós pedimos essa ajuda para eles também, para estar fazendo essa divulgação. E a gente vai manter esse compromisso, esse trabalho junto com a Associação Comercial. Montamos um grupo, e aí estamos nos falando sempre, então vamos marcar reuniões periódicas para estar discutindo e para eles estarem nos ajudando. Ou seja, tanto na periferia quanto na região central, o trabalho não para, é contínuo, né? O trabalho não para, tem que ser o ano todo. Você descuidou um pouquinho, você perdeu o tempo, aí já não dá mais para recuperar, aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Tá certo, a gente vai fazer uma breve parada aqui na nossa conversa e logo mais, depois do intervalo, a gente volta com o programa Entrevista, fazendo todo esse alerta aí no combate e no controle do mosquito, da dengue e da febre chikungunya. Não saia daí, a gente volta já, TVU. Tem muito mais para você. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. De volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre o combate à dengue e à febre chikungunya. A meu lado está Alcides Ferreira, chefe do CCEV, o Centro de Controle de Endemias Vetoriais. Alcides, em 2013, quando o município enfrentou aquela epidemia da dengue, foram quase 45 mil casos notificados, 12 óbitos. Já em 2014, Campo Grande ficou fora do risco de epidemia, com quase 5 mil casos notificados e nenhum óbito. A febre chikungunya já foram 61 casos notificados desde setembro de 2014 até agora, sendo apenas um paciente confirmado com vírus. Isso mesmo, esses números, a chikungunya preocupa bastante, né, é uma doença nova, todos nós estamos suscetíveis, menos uma pessoa em Campo Grande que já adoeceu, infelizmente, mas o mesmo mosquito, então a preocupação é bastante grande, temos que nos preocupar, cedo ou tarde ela vai entrar com mais força, então a preocupação mesmo é com o vetor. Temos que deixar esses níveis de infestação bastante baixos para mantermos esse padrão, pelo menos que tivemos em 2014 e que iniciamos em 2015. Como é que já está fazendo um panorama, fazendo aí todo um cenário do trabalho de vocês? Como é que está esses casos aí até agora? Nós iniciamos janeiro de 2015 numa situação bastante tranquila, como terminou 2014. Até se você fazendo um comparativo janeiro de 2015 com janeiro de 2014, nós estávamos ainda menor, a metade mais ou menos do número de casos que nós tivemos em 2014, nós tivemos em janeiro. Já fevereiro ele teve um aumento, não sei se as chuvas que retardaram foram mais frequentes no final de janeiro e começo de fevereiro, que a partir da semana 7
de fevereiro 7, semana 8, nós tivemos um aumento, sim, leve, mas aumento. Então, em fevereiro nós já estamos com mais de 500 casos notificados, fechamos com mais de 500 casos notificados. Então, menor ainda do que fevereiro de 2014, mas já um aumento em relação a janeiro. Então, o início de março também sinaliza esse leve aumento. Então, por isso estamos intensificando algumas ações. O Lira agora é primordial, esse levantamento que terminou hoje. Então, até amanhã devemos finalizar essas informações. E na segunda-feira a gente já tem um mapeamento da cidade para saber qual as áreas, quais os bairros que nós precisamos atender com mais rapidamente, quais ações que precisamos fazer. Agora, Alcides, sobre os terrenos e os imóveis abandonados, como é que fica essa questão da vistoria? Os terrenos, a gente entra e faz a vistoria, e aqueles com maior complexidade, que tem muito material, que precisa ser limpo, a gente tem tentado localizar o proprietário e dando prazo, pedindo a colaboração para ele, que ele faça essa limpeza, e a gente tem sido atendido. Mas os terrenos baldios, ele ainda não é a grande preocupação, porque em torno de 8% dos focos são encontrados em terrenos baldios. É baixo. E quem joga esse lixo ali é as pessoas que moram na redondeza, nas proximidades. Infelizmente, as pessoas que, em vez de colocar para a coleta pública, acabam jogando seu resíduo em área pública ou em terreno particular que está próximo. Então, isso é uma preocupação. Mas os imóveis fechados, nós dividimos em 3 categorias. O imóvel fechado que tem morador, mas que no momento da visita ele está trabalhando, ele está fora, que a gente consegue voltar e recuperar e fazer a visita. O imóvel fechado que está para aluguel e para venda. Aquele que tem placa de imobiliária, nós temos uma parceria com os sindicatos imobiliários, então a gente vai até a imobiliária, pega as chaves, faz a vistoria, a gente tem conseguido fazer um trabalho tranquilo. O que mais preocupa é aquelas casas chamadas abandonadas. Você entra no cadastro imobiliário, o endereço para correspondência é o mesmo, nenhum vizinho conhece, aí você procura, demora muito para encontrar e às vezes você tem que ingressar com uma ação no Ministério Público. E aí, quando estávamos em epidemia, tínhamos um alvará chamado como se fosse genérico, que você podia entrar em qualquer imóvel fechado com a participação de um chaveiro, ele abria, a gente vistoriava, trancava e tudo bem. Mas nesse período que está mais tranquilo, nós não temos esse alvará. O alvará ele vence, chega um certo período, ele é para aquele período específico, então essas casas dão um pouquinho mais de trabalho. Então assim, a gente sempre pede para os moradores, quem tem um domicílio que está fechado, que está em espólio, que está na justiça, que não pode fazer de repente uma obra ali para resolver, mas que sempre que tiver o agente passando, que entre em contato, que faça um agendamento conosco, que aí nós vamos até o local, pelo menos fazemos as orientações, colocamos algum produto em algum local que for necessário, que dá para, pelo menos paliativamente, você resolver aquele problema para que a população vizinha, para que os vizinhos não corram risco. Essa que é a nossa preocupação. Os proprietários, eles são notificados? Que penalidades eles sofrem? São passíveis? Na verdade, assim, a multa, a nossa vigilância sanitária, a multa vai de R$100 a R$15.000. Então, depende do grau de infração, que vai ser julgado por uma junta, depois de um relatório circunstanciado, vai para a nossa junta e aí ele vai fazer o julgamento e aí o proprietário ainda tem um prazo para fazer e recorrer, ou se ele não fizer dentro do prazo, aí sim ele vai ser multado e cada vez que a multa que for a reincidência, a multa vai dobrando, então podendo chegar até a R$15.000. Entendi. Em caso de denúncia, se vizinho mora ao lado de um terreno abandonado, quer entrar em contato com vocês, como é que faz? Então, nós temos três situações. Se é um imóvel que está se é um terreno baldio que tem só mato, a gente pede para ligar na Secretaria de Meio Ambiente, que é 3314, 3151. 3314-3151 para terreno que está só com mato. O mato está crescendo e aí está atrapalhando o vizinho, está escondendo até bandidos, está trazendo animais peçonhentos, então esse telefone. Para a gente fazer alguma ação, quando tem muito depósito, que a gente vê que está acumulando água, 3313-5016, que é lá no CCEV. E tem a nossa ouvidoria, a ouvidoria do SUS, que fica na Secretaria de Saúde, que é o 3314-5599. Esse é só fazer a ligação, esse faz um protocolo, já dá o protocolo na hora, e aí tem um prazo que nós temos que responder, fazer a vistoria, e dentro de um prazo temos que dar o retorno para a ouvidoria, e a ouvidoria vai dar o retorno naquele mesmo e-mail que fez a denúncia, naquele mesmo telefone. Tá ok, Alcides. Então, assim, para a gente finalizar,
depois dessa conversa aqui, nada mais do que a consciência sendo a principal arma na luta contra a dengue, né? Principalmente, a gente precisa dessa parceria. Assim, a gente acha que 90% é a parceria do morador, porque nós fizemos a visita hoje e vamos voltar daqui 60 dias. Então, todas aquelas orientações, se forem seguidas e forem mantidas, a gente consegue manter um nível baixo da população do vetor. E mantendo um nível baixo, a transmissão da doença está ligada diretamente a isso. Tá ok. Eu conversei com Alcides Ferreira, chefe do CCEV, Centro de Controle de Endemias Vetoriais, falando aqui sobre as ações da Secretaria Municipal de Saúde contra a dengue e a febre chikungunya. E nós também da TVU, é claro, estamos aí também nessa luta contra a dengue. Portanto, saúde sempre em primeiro lugar. O programa Entrevista de hoje fica por aqui. Continue na nossa programação. TVU tem muito mais para você. Até a próxima. Tchau.